A gente parou na semana passada no primeiro decanato de Escorpião, né? Com a entrada aqui no 5 de Copas. Aí a gente viu essa fronteira ali que daria passagem para a Caverna do Dragão, né? Pro mais profundo da caverna. Que é o ápice, ápice não, é o clímax da história. O ápice é mais pra frente. Então, o que é o 6 de Copas? É a carta que segue. O 5 a gente vê claramente aqui, né, as 5 taças derramadas. Então tem essa característica da perda, do esvaziamento que a gente viu na fase anterior. Já nessa carta, a característica não é negativa. A conotação não é negativa. Porque por mais que a entrada seja sombria, é exatamente no centro. Tem até um lago aqui. É no centro do labirinto que tal que você realmente precisava. Que é onde você se une ao outro. Essa união ao outro tem uma conotação sexual também, né? É uma união no nível da sombra. E o nome dessa carta é O Senhor do Prazer. Ah, então, o que acontece na história? Se a gente lembra, se a gente para lembrar, o, eles encontraram a tumba de Balin e ali acontece uma grande batalha, né? Tudo por conta do barulho causado pelo Pippin derrubando lá as coisas no poço e chamam os goblins e eles fogem pelo labirinto. Ah, eles acabam daí chegando no centro do labirinto. E quem que eles encontram no centro do labirinto? Então aqui é onde está o Minotauro, né, nas histórias. É a Caverna do Dragão. No centro do labirinto é onde está o dragão. No centro da caverna do dragão é onde está o dragão. É onde o dragão guarda o tesouro dele. Qual que é o tesouro dele? É o ouro que ele sequestrou. O dragão, como esse símbolo do trauma, a ideia é que ele sequestra a consciência. Uma parte da nossa consciência está sequestrada dos nossos traumas. E por isso que a gente, antes de ascender aos céus para a iluminação, a gente precisa descer aos infernos para resgatar essa consciência que está ali presa. Certo? E o dragão é justamente o nosso medo. E é o medo que mantém a consciência presa ali. Né? Nas duas polaridades. O medo de nunca mais viver aquilo que foi tão bom, no caso de uma memória boa, né? E o medo de viver aquilo que foi tão ruim, no caso de uma memória ruim. Tem esses dois tipos de trauma. A gente costuma pensar que trauma é só coisa ruim, né? É que não dá pra nem chamar de trauma, mas quando é memória boa. Mas as memórias boas podem nos manter presos tanto quanto as ruins. E a casa 8 tem a ver com elas também. As memórias são as obsessões, né? Coisas que a gente teve um gostinho que foi muito bom, que mantém a gente preso, e coisas que ah, foram muito ruins e a gente guarda aquela ferida. Nossa, nunca mais quero passar por aquilo. De um jeito ou de outro, a consciência fica presa no passado, fica presa na caverna, certo? E ela precisa ser libertada. Porque a mente, para alcançar no céu ali, a iluminação, ela precisa estar reunida em assembleia, completamente. Não pode faltar uma parte. Então, você tem que descer no inferno e resgatar essa parte aqui, né? Bom, e lá que está o seu maior medo, simbolizado pelo Minotauro, pelo dragão, é o grande monstro, né? No Guerra nas Estrelas. Aqui pensando na trilogia agora, né? Não só no primeiro filme, é o momento onde de fato tem um confronto ali entre o Luke e o Darth Vader. E o Darth Vader se apresentando como o pai, inclusive. Então não é um mero inimigo físico, né, num duelo de espadas. É um duelo psicológico. Porque o Darth Vader está representando o mal, né? A sedução para o mal. E de fato é nessa parte, nessa etapa, em que você tem a chance de virar a chavinha e se transformar num vilão. Né? Se você não entender a piada cósmica, digamos, não achar graça na piada, você vira um vilão. Então seria o Luke indo para o Darth Vader. Qual que é outro caminho que o Luke tem na história? Se lançar para a morte, se jogar no abismo. Que também é o maior dos medos,
Esse é o medo da morte, né? É o medo por trás dos outros medos. Não precisa ser a nossa morte individual, mas a morte de alguma maneira. E muitas pessoas, o medo da morte não é de si próprio, é o medo da morte dos entes queridos, né? Da mãe, dos filhos, projetado no outro, mas ainda assim, é o medo da morte. Né? Então é aqui que você tem o confronto entre o ego e a sombra, e é onde então o vão aparece, o abismo aparece com toda a força. E de fato, é no abismo, né, que o Gandalf cai. Porque aqui eles encontram o Balrog. O Balrog exerce esse papel do dragão, né, o monstro das profundezas, de chama e sombra. E o Gandalf luta contra ele, né, e ele acaba se sacrificando para impedir que o Balrog alcance o restante da comitiva. Então, para salvar os outros membros, o Gandalf se entrega para a morte, assim como o Luke se entrega para a morte. Certo? E é aqui onde acontece a morte do ego. É onde acontece o sacrifício, de fato. É onde você paga o preço. Por isso que é a Ordalha. A Ordalha tem a ver com isso, com você pagar o preço. Né? Então vamos lá. Onde você paga o preço, onde você desce aos infernos, porque você já estava no Hades, já estava no mundo dos mortos. Então aqui a gente tem que entender a diferença entre o Hades e o Tártaro. O Hades é o mundo dos mortos, mas dentro do Hades tem uma região de castigo, né? Uma região que é o chamado Tártaro, que acabou sendo até inspiração, né, para o imaginário dos infernos mais modernos. Então, o mundo dos mortos é uma coisa, não é um lugar de tortura. É um lugar sombrio, escuro e triste, mas não tortura. O Tártaro, sim, é um lugar de tortura e punição, né, no sentido de dor e sofrimento, onde as almas vão lá se torturar. E no fim das contas, os traumas são essa região dentro da nossa alma onde a gente se tortura. Certo? Ou seja, você precisa ir no inferno mais profundo resgatar a consciência presa ali. Tá? Então é o ponto da transmutação da tragédia em comédia. Como a gente já tinha visto. Toda a história, ela começa aqui, né, no chamado Aventura, e ela vai chegar no ponto crítico aqui no meio da Ordalha. Uma tragédia acaba aqui. Tem uma história do tipo tragédia acaba aqui a história. The End. Né? Então ela vai dizer pra gente o que não fazer. Mesmo as tragédias ainda têm a sua lição, né? Elas são histórias negativas no sentido de, olha, esse é um anti-exemplo. Então aqui é onde a história pode ser... E assim, toda história é uma tragédia. Se encaminha para a tragédia. Ela se encaminha para o abismo, encontrar o dragão e tal. Isso é inevitável. Por quê? O ego, ele é uma direção, certo? Você nasce vestindo um ego, vestindo um corpo, isso te dá uma direção. Só que uma vez que você escolheu essa direção, isso também te dá um ponto cego, de brinde, assim. É inevitável. O ego é uma certa verdade que você quer provar, afirmar no mundo. Nem que essa verdade seja você mesmo. E toda verdade tem um ponto cego. Então, inevitavelmente você vai caminhando, e já que é o seu ponto cego, você vai sendo atraído, como um buraco negro atrai, né? Como a gravidade atrai, você vai sendo atraído para o encontro com o dragão. Você não precisa ir atrás do dragão. É só ir vivendo. Então, toda a história se encaminha e converge para a tragédia. Mas, nesse ponto, existe a chance de você fazer uma transmutação. Transmutar a tragédia em comédia. Comédia não quer dizer uma história engraçadinha, como a gente pensa hoje em dia. Comédia é o quê? Conseguir realizar o sacrifício. Conseguir soltar o ego. Enxergar o que você não enxergava e mudar. Né? O sacrifício leva à transformação. A transformação leva à cura. E a cura leva à vitória. Inclusive as comédias, né, elas tendem a ter
bem marcadinhos a jornada do herói ali. São até bem previsíveis por causa disso. Mas mesmo assim, isso não atrapalha o aproveitar. Tá? Então, o que vira a chavinha? O que permite essa transmutação? É o sacrifício. É a morte do herói. Que vai renascer na próxima etapa. Tá? Mas aqui ele morre. Então ele se rende e se entrega ao destino. Então lançar-se ao abismo, lançar-se, é um ato de fé também. Bom, é o ponto de expiação como pai, como ali com Darth Vader. Justamente por quê? Vamos lá. De novo olhar aqui pro gráfico. Qual que é o auge do pai? Onde que o pai existe com mais ímpeto? É em Touro. Porque aqui é quando a pirâmide é construída, né? A hierarquia é construída e estabelecida. Em Gêmeos, você desconstrói a pirâmide e tem essa morte do pai ali, né? O Mufasa e tal. Mas em Escorpião você tem essa expiação, uma espécie de integração daquilo que foi perdido. Então, voltando aqui, né? Pensando na metáfora sexual, é uma espécie de orgasmo, de clímax, onde toda a tensão acumulada na etapa anterior, nos 5 de paus, de copas, é liberado. E essa liberação é a rendição, né? No fim das contas. Você está lá lutando contra a morte e de repente você se entrega para a morte. Toda a tensão, todo o sofrimento vai embora, se torna um alívio, na verdade. E esse é o ponto de cura. Você retornou para o início, se curou. Uma vez que você solta a sua resistência, solta a sua teimosia, que vem do ego, né? Você consegue enxergar com clareza. O trauma é uma lembrança distorcida no fim das contas, é uma memória distorcida. Distorcida pelo medo de perder ou de nunca mais ter, mas ainda assim é o medo. E o medo é essa escuridão dessa região. Então, por mais que a gente pense, escorpião, aqui é Ordalha, que horrível e sombrio, na verdade, o aspecto sombrio disso aqui vem do medo. A cegueira vem do medo. Você eliminou o medo, você eliminou a cegueira. E aí essa energia se torna transparente. E você lembra das coisas como elas eram. Porque mesmo essas memórias boas, que a gente tem esse apego, nessa obsessão, se você para lembrar com clareza, não era tudo aquilo não. Né? E da mesma forma, como as lembranças malignas, também elas são distorcidas. Enfim, quando o ego se une à sombra, os dois se aniquilam e isso abre espaço para que o novo apareça. Algo que nunca existiu antes. Esse novo que é o Salvador. Essa coisa nova que nunca existiu antes. Essa é a grande prerrogativa, né, do Cristo. É dele que vem a coisa que nunca veio antes. Porque o que veio antes está no histórico, e o histórico o dragão domina. O dragão é o tempo. O dragão tem todo o histórico na memória dele, digamos. Então tudo que já existiu, o dragão consegue lidar. Mas algo que nunca existiu, não. Algo que nunca existiu, é isso que vai derrotar o dragão, né? No fim das contas. E lógico que o grande símbolo disso é uma criança, né? Um recém-nascido. Por isso o aspecto do menino Jesus, da criança divina, tal. O arquétipo da criança divina, né? O que mais? Tudo isso, então, né, pensando na fenomenologia da coisa, num contexto de meditação, por exemplo, vai aparecer como um desejo de libertação. Você se entrega e busca essa liberdade. Bom, falar um pouquinho da razão áurea, que aqui ela aparece em contexto. O que é a razão áurea? É uma proporção, né, que é 0,618 mais n, qualquer n inteiro. Então 1,618 é número irracional, tá? Então isso aqui é infinito. Mas a gente arredonda para 1.618. 0.618, 2,618. Então
né? Na verdade é uma série de números, mas o mais simples deles é o começando com zero. Tá. Então quando a gente multiplica a razão áurea pelos 360 graus do zodíaco, vai dar 222, mais ou menos. Certo? Que é o meio desse decanato aqui. Se a gente multiplica o 22 arcanas do tarô, vai dar... agora não precisa... Bom, vai cair no arcano da morte. Se você considerar o zero, né, do louco, vai cair no arcano da morte. Ou seja, é onde está a morte. A razão áurea é onde está a morte. Por quê? É onde o novo aparece. Então essa razão está associada com o novo que surge do sacrifício. Certo? No momento de máxima escuridão é quando o novo aparece. Enfim, eu estou passando um bom tempo em certos decanatos porque eles são muito importantes, muito críticos. E esse, de fato, é o mais crítico de todos. Tá? Bom, só mais algumas imagens aqui. Nesse emblema alquímico, o dragão está justamente aqui mostrado, guardando o tesouro, né? E a alma do mundo, a alma da terra, está aqui presa também. Tá? Ou seja, a donzela, a princesa, está presa junto com o ouro, junto com a consciência, pelo dragão. O dragão, ele aprisiona, protege também, num certo sentido, mas aprisiona o mundo dentro dele. Então aqui, né, lógico, o dragão já soltou o rabo lá embaixo, mas é aqui onde essa energia é libertada, onde o tesouro é reclamado pelo herói, né, simbolicamente. O herói desceu aqui, salvou a princesa, salvou o tesouro. A princesa e o tesouro, no fundo, estão como equivalentes aqui. E uma vez que você faz isso, né, porque o Gandalf era ele o guia da comitiva, no certo sentido, era ele quem sabia o caminho, é o mago, né? E agora a comitiva tem que seguir por conta própria. Bom, e a próxima etapa é uma espécie de luto na história. Aqui se torna o 7 de copas, né? Então eles perdem o Gandalf pelo sacrifício dele. E eles saem desolados das minas. Eles estão num processo de sair da escuridão. Eles ainda estão em perigo, então eles ainda estão sendo perseguidos pelos orcs, eles não podem relaxar. Mas o dragão já ficou para trás. Tá? Então isso aqui, esse próximo decanato, que é o 7 de copas. Eu esqueci de falar que o decanato do 6 de copas é um decanato solar de escorpião. Tá? Por que sol? Porque tem a ver com consciência. Enxergar. Então é um sacrifício solar que permite enxergar. Esse decanato é venusiano. Tá? É a Vênus de escorpião. Por quê? A Vênus ela tem a ver já com essa coisa da cola, da reparação. Já vou explicar de onde isso vem. Então é como se no 6 a cirurgia foi feita, arrancou o tumor. Mas ainda tem a cicatrização, você ainda tem que fechar, digamos, a ferida, né? Passar o ponto. Então é Vênus quem faz isso. Marte é o bisturi que abre. Sol é a transmutação que arranca o tumor. E Vênus é quem fecha e dá o ponto. Toda operação de escorpião você pode pensar dessa forma, como uma cirurgia. Abre, arranca e fecha. E cicatriza. Então Vênus é quem faz isso. Por isso a saída, né, da escuridão das minas representa. E todo mundo sai meio quebrado, né? Com essa desilusão. Então lidar com a desilusão é a essência desse caminho, desse decanato. Tá? O coração foi quebrado. A gente teve o coração partido nas etapas anteriores. E aqui é quando você cola esse coração com ouro, como na técnica japonesa do kintsugi, né, onde eles pegam uma peça de cerâmica, né, que se quebrou,
E ao invés de jogar fora, eles preenchem as trincas com uma amálgama de ouro. Então o objeto ele volta a ser útil e ainda mais valioso. Tá? A metáfora aqui é a seguinte: imagine que você pega uma cumbuquinha dessa daqui. E aí você curou ela, né? Passou ouro. É justamente pelas trincas que o ouro da consciência entra. Certo? E aí você quebra ela de novo. Tá? E você preenche com mais ouro. Aí você quebra ela de novo, preenche com mais ouro. Quebra ela de novo, preenche com mais ouro. A ideia é que se você for fazendo isso, só sobra ouro. Então fica uma cumbuca de ouro puro. Esse é o coração, né? E aí você pode agora começar a entender por que o Sagrado Coração de Jesus tem essa coroa de espinhos, por que o coração iluminado, né, é pela chaga, pela quinta chaga que o olho da iluminação se abre. É pela ferida da lança. Enfim, é a mordida da morte, né? Que você acha que é o fim, mas na verdade é o começo. Então, o olho da iluminação abre a partir da ferida da lança da morte. Né? E daqui nasce a videira. O vinho também é um símbolo da comunhão com Cristo. Que mais? Bom, por que chama Senhor da Ilusão? Porque aqui você precisa lidar com a desilusão, na verdade, né? E a desilusão ela aparece como uma certa tentação. Uma tentação do quê? De você tentar retornar para aqueles estados anteriores. Então todas as suas ilusões, digamos, elas reaparecem aqui e se somam, formando uma espécie de parede fantasma. Só que elas aparecem... Por que uma parede fantasma? Porque não tem uma parede de verdade, né? Você que não passa porque acha que tem uma parede. Então é um lugar que a gente pode ficar preso, basicamente. O luto, no caso, né? Aqui. O luto, nessas ilusões. É um lugar de auto-engano. É um lugar em que você já morreu, o ego já morreu, mas ele ainda não se decompôs completamente. Então ainda tem ecos do ego, que se a gente der ouvidos a eles, né? Eles são como falsas verdadeiras vontades. São ecos das nossas ilusões antigas, digamos. Ou seja, você só precisa esperar a decomposição completa. Então é só esperar. Inclusive, o não esperar que o mundo seja qualquer coisa diferente do que ele já é. Por isso, a aceitação plena de tudo, a aceitação total de tudo, é o que te permite passar pela parede fantasma. Né? Porque ela é, no fim das contas, essa parede é constituída pelas nossas expectativas de como o mundo deveria ser, de como a gente deveria ser, de como a nossa vida deveria ter sido. Você já morreu, mas você ainda tem uma expectativa de como a sua vida deveria ter sido. Enfim. É um momento de cura profunda, da finalização da cura, onde você se recompõe ali da morte, né? Ela ainda dói. A cicatriz ainda dói por um tempo. Ou seja, essa região ela ainda é escorpião, tá? Ela ainda é escorpião. Bom, como eu tinha falado, é onde o dragão e o herói se anularam. Então essa neutralidade, silêncio. E reobservação significa justamente essa etapa fenomenológica onde as suas ilusões reaparecem, né? Como ecos do ego que acabou de morrer, tentando te puxar para elas. Enfim, 7 de copas, o Senhor da Ilusão. Quando você abre mão das ilusões completamente, né, permite que elas... abre mão de que o mundo seja qualquer coisa diferente do que ele já é, isso é como se eliminasse todo e qualquer obstáculo para a expansão da sua mente. A sua mente já estava se expandindo desde ali da Porta da Lua, né? Desde aqui. Isso que já é uma ascensão. Mas aqui ela encontra uma parede.
em Escorpião, você está eliminando os seus obstáculos à expansão. São os seus medos, são os seus traumas e tal. E o último desses obstáculos é a ilusão. Uma vez que você eliminou os obstáculos à expansão, você passa para a próxima etapa, Sagitário, ou a recompensa. Passou pela ordalha, vai para a recompensa. E a recompensa também é dividida em 3 etapas, né, que são o 8, o 9 e o 10 de paus. Por que paus? Porque é um naipe de fogo, porque é um signo de fogo. O Sagitário é um signo de fogo, certo? Então vamos lá. O design da carta aqui, né, do Senhor das Ilusões, Senhor da Ilusão, ou da Desilusão. E o design da carta do 8 mostra o quê? Né? Mostra uma mulher subindo, rápido, correndo. Ela não está subindo devagarinho, escalando, não, ela está correndo. E de fato, né, esse aqui é o símbolo do Sagitário, é a seta subindo rapidamente. E o que acontece quando a gente sobe? A nossa visão se expande, certo? Ou seja, aqui começa a ideia da visão. Então, assim que eles saem das Minas de Moria, na história do Senhor dos Anéis, eles continuam caminhando, eles chegam direto na floresta de Lothlórien. É o reino dos elfos. Eles saem do lugar mais sombrio e vão direto para o lugar mais luminoso. É exatamente isso. Você passa para o inferno e depois sobe aos céus. Então eles têm a visão aqui, né, da montanha sagrada, que lá em cima tem uma árvore. Nada, nada de novo, digamos, segundo o nosso estudo aqui. E eles entram na floresta, né? Conduzidos pelos elfos, que são uma metáfora para esses seres celestiais. Assim como os orcs são uma metáfora para os seres infernais. Como se fossem humanos, né? Os elfos são como se fossem humanos melhorados e os orcs são como se fossem humanos piorados. No centro do reino dos elfos, na floresta de Lothlórien, existe uma árvore gigante e uma escada em espiral que eles sobem para chegar no topo dessa árvore, e no topo dessa árvore tem o palácio da rainha e do rei dessa floresta, né, que é a Galadriel e o Celeborn. Bom, o que é essa escada espiral? Isso é um simbolismo bem canônico nos meios espirituais. Tá, primeiro, a escada em espiral, a escada de Jacó, são os 33 degraus até o céu. 33 graus da maçonaria. 33 vértebras da coluna vertebral. Então, essa ideia da serpente que sobe por 33 degraus, a serpente representando então, a ascensão da serpente pela coluna vertebral, a ascensão da Kundalini, é a consciência subindo pela montanha sagrada. Lembra a princesa que estava presa pelo dragão? No fundo, a princesa e o dragão são dois lados da mesma moeda. É o feminino. O dragão é o feminino também. Mas enfim, há essa ascensão. E lá em cima, no topo da coluna vertebral, você encontra o osso esfenoide, que é esse osso do crânio que tem forma de asas, né? Então é como se fosse um bastão. A gente tivesse um bastão dentro da gente. Que é a coluna, é o próprio caduceu, e as asas do osso esfenoide, né? E o cérebro ele fica como que sustentado pelas asas do osso esfenoide. Como Garuda, a águia divina ali na mitologia hindu. Então isso aqui é o protótipo do bastão de Asclépio, o bastão de Hermes, o caduceu, onde você tem as serpentes enroscadas. Então, a subida em espiral ao redor do bastão, certo? Então, o disco alado é esse símbolo da iluminação, tá? Onde a dualidade se une. Você tem as duas pétalas do Agnya Chakra, o chakra do terceiro olho, aqui
na visão hindu. Você tem o olho, o disco alado de Ra, na mitologia egípcia. Né? Você tem até a bolinha que todo mundo quer e quando você pega, ganha na hora o jogo lá no Harry Potter. E o símbolo da iluminação, na alquimia, também é esse sol alado aqui. Certo? Então, diferentes facetas do mesmo símbolo, que é uma coisa que está no nosso corpo também. O nosso corpo é cheio de símbolos. O curso lá de anatomia oculta que eu montei é basicamente sobre isso. Tá? Bom, como que chama a coluna vertebral, mitologicamente, na tradição yogi? Ela chama Monte Meru. E Monte Meru é o nome da montanha sagrada. A montanha sagrada está aqui, ó. O yogi sentado em triângulo e o Monte Meru. Certo? Ou seja, subir pelos 33 degraus da coluna vertebral é escalar a montanha sagrada, mitologicamente. Certo? Que é equivalente ao Shenlong despertando quando você junta as 7 esferas do dragão, ou seja, quando você executa o Sat Chakra Beda, ou seja, a perfuração dos 7 chakras. O que mais? Na Kabbalah tem também a ascensão da serpente, né? Serpente da sabedoria que sobe pelas esferas, que é um conceito completamente análogo. Enfim, em muitos lugares aparece um simbolismo análogo, né? E aí tem essa escada em espiral, onde eles sobem até os céus. Enfim, a carta do 8 de paus representa essa ascensão até os céus. Uma vez que você tirou o obstáculo, ou seja, você desobstruiu o caminho, a consciência se expande rapidinho. Então ela está associada à ideia de progresso acelerado. A carta está associada a progresso acelerado. Né? E o que você ganha? Por que a recompensa? Porque quanto mais você sobe, mais ampla é a sua visão. Ó. Então eu estou subindo e estou enxergando. Estou enxergando o quê? Sobre a vida, o universo. Sobre tudo. Então a visão é gnose. Estou entendendo sobre a realidade. Estou entendendo de onde os caminhos vêm e para onde eles levam. Certo? É isso que se ganha, uma visão ampla. A gnose. Certo? E você vai compreendendo as coisas em efeito cascata. Cada coisa que você compreende linka com outras coisas e, enfim, a sua mente vai como que faiscantemente, né? Se integrando e compreendendo. E isso culmina num grande flash de luz, quando você compreende tudo. E essa compreensão final, que é o final dessa carta, indica o nascimento do mestre. O herói morreu na etapa anterior, o mestre nasce nessa etapa. Certo? Isso tudo rapidamente. Certo? Enfim, a música celestial também, conforme eles vão subindo, o encontro com a Galadriel lá em cima, é tudo muito onírico, tudo muito celestial mesmo. Ainda que tenha um aspecto noturno, né? No filme, claro. Enfim, acabando essa etapa, a gente vai para a próxima, o 9 de paus. O 9 de paus... Ah tá, só uma coisa. Qual que é o decanato aqui? É Mercúrio de Sagitário. Então, uma etapa de, né, adaptação, aprendizado, movimento. Aqui é um decanato lunar, Lua de Sagitário. Então vai ser um lugar de descanso, né, de nutrição. E essa carta é o 9 de paus, o nome dela é o Senhor da Grande Força. Já vamos falar por quê. Aqui é onde você tem também a visão profética. Uma vez que a mente completou, se integrou, agora ela é capaz de enxergar. Ela está iluminada, digamos.
Então é nessa etapa que aparecem as visões, como lá o Simba viu a visão do Mufasa nos céus. A visão mística acontece aqui. E na história, a visão mística é representada pela Galadriel, oferecendo o espelho dela, o espelho profético, onde ela derrama a água de uma ânfora de prata e aparecem visões sobre o futuro e tal. Então, enxergar o futuro, enxergar os caminhos, tem a ver com essa etapa também. Por isso a visão profética, né? No meio do processo, ela se vê tentada a pegar o anel para ela. Por quê? Porque o Frodo oferece o anel para ela. Então tem a tentação da híbris, ou seja, o orgulho espiritual. Porque ela diz, eu não usaria o anel para o mal, eu usaria o anel e não teria um senhor do escuro, mas uma senhora terrível e bela. Enfim, é a sombra dela ali, mas é que aparece e ela vence a sombra, se recolhe e continua. Certo? Já vou falar um pouco mais da híbris. Essa etapa está associada à ideia de um palácio, o Olimpo, né? O palácio no topo da Montanha Sagrada, o Castelo do Grau no topo de Monte Salvat, o Castelo de Grayskull, onde, né, o He-Man fala, eu tenho a força. Essa força que ele fala, que ele puxa do Castelo de Grayskull é essa carta, é o Arcano da Grande Força. Né? Que mais? Até porque Grayskull significa crânio cinzento, e crânio cinzento em hebraico é Gólgota, Monte Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Né? Bom, aqui a mente integrada, essas imagens celestiais, né, dos anjos unidos com as almas e os santos em coro cantando hinos a Deus e tal, é uma representação do processo de integração da mente. A mente integrada em uníssono, como uma sinfonia. A mente, num estado normal, ela funciona tipo como um congresso nacional lá, o parlamento. Aquela bagunça, cada um por si, enfim. Aqui, ela funciona como uma sinfonia. Certo? E o maestro da sinfonia é quem a gente chama de Cristo, o Salvador, o arquétipo solar. Que justamente é o que está no centro, iluminando e sincronizando todas as coisas. Então aqui também um símbolo, né, da alma integrada com o anjo. Integração é a chave, está todo mundo presente e unido, funcionando harmoniosamente. O que mais? Bom, aqui é o céu mais elevado, onde o masculino e o feminino se unem, o sol e a lua se unem, consciente e inconsciente. Por isso, a ideia do espelho de prata. Porque aqui o ego não está mais barrando o inconsciente de transbordar na consciência. Porque senão não seria inconsciente. Quem impede o inconsciente de transbordar na consciência, ou seja, de você enxergar as coisas do lado de lá, digamos, é o próprio ego. Aqui o ego morreu, né? Não está mais atrapalhando, ele se tornou transparente. Então, o inconsciente consegue diretamente transbordar no consciente, ao passo que o consciente consegue diretamente afetar o inconsciente também. Não sei se vocês lembram, nas primeiras aulas que a gente tinha falado, né? Que tinha aqui o consciente e o inconsciente, e tinha o Mercúrio como intermediário entre eles, através do mito e o rito. Né? Não precisa mais. Agora é direto. Não precisa mais do intermediário. A mente se tornou o Mercúrio. Então o consciente e o inconsciente conseguem diretamente conversar. Eles estão unidos. Por isso a ideia da visão profética, a visão mística. E o poder também. Então, auge da visão e do poder. Certo? Isso é uma situação de êxtase. É como você está no Castelo do Grau e está tendo a procissão do Grau. A tentação aqui, qual que é? São duas, na verdade. Uma é de
ficar aqui. Tô no céu, ó que delícia, quero ficar aqui, não quero ir embora do Castelo do Grau. Né? Ó, aqui eu tenho banquete, o banquete do Grau. Né? E o segundo teste é o da hibris, que é o da arrogância espiritual. O que é a hibris no fim das contas? É sentir-se merecedor dessa graça e, portanto, dono dela. Não. Isso é uma graça. Nenhum ego é merecedor dessa graça. Por isso que é uma graça, né? É uma concessão divina muito além do que você merece, entre aspas, e você não é dono dela. Então isso pode ser retirado de você assim, ó. Tanto que o Parsifal acorda e o Castelo do Grau some. Então a hibris é uma arrogância muito pior do que a arrogância normal. É a arrogância de você desafiar os deuses. E ela também é que recebe a pior punição. Certo? Bom, a carta em si é uma carta de muito poder e de poder de sustentação, poder sustentado, como o Atlas segurando o mundo. Uma carta de resistência, resiliência, perseverança. É quase um fisiculturista aqui, né? Um strongman levantando um pesão. Um ótimo símbolo. Que mais? Bom, é uma carta de lua onde você se nutre com essa força, se nutre com essa visão. Tal. E tem esse descanso no meio do céu, no mais elevado céu. Só que esse fogo todo do Sagitário, ele se torna um fardo. E a gente chega na próxima carta, que é o Senhor da Opressão ou Senhor do Fardo. Tá? É o 10 de paus. Essa carta é um Saturno, né? Por isso que é um fardo. Então da Lua, a gente vai para o começo da ordem caldaica de novo. Vai para Saturno. Certo? Aqui é muito fogo, é muita chama. E a mente não consegue ficar, na verdade. Então aqui você sente um puxão de volta para o mundo. Você ainda está no céu, mas você sente um chamado ao dever. Lembra que os decanatos de Saturno são sempre chamados ao dever. Ainda tem um reino a ser salvo, pô. Não posso ficar aqui no céu. O que isso significa? Você ainda tem laços com o lado de cá, né, com a matéria. Então ainda tem karma. Exatamente como o Parsifal, que não fez a pergunta, porque ele ainda tinha laços com o mundo. Né? Ele ainda tinha lembrança da mãe, ele ainda obedecia a mãe. Bom, e esse êxtase todo ele sobrecarrega o sistema nervoso, não pela experiência em si, mas porque ainda tem uma certa resistência da mente em ficar ali. E essa resistência que cansa, é que sobrecarrega. Enfim, você não consegue ficar e precisa voltar. Só que você volta diferente. Por quê? Porque você viu. A grande questão é que você viu. Assim como Frodo viu no espelho, né, o que seria do condado se eles não destruíssem o anel. Então ele viu o povo dele escravizado, os povos livres sendo torturados e aprisionados. Enfim, ele viu a vitória do Senhor do Escuro, caso ele não vá até o fim. Por isso, ele voltou sabendo o que fazer. Ele voltou, dando spoiler, né? Ele sabia que ele precisaria abandonar a comitiva. Só que isso só vai ser revelado lá mais pra frente. Então você volta diferente porque você sabe o que fazer agora. Você viu os caminhos para onde eles levam. Não é mais acho que é por aqui. Não, você vê. Se eu fizer isso, vai ter aquele resultado. Se eu não fizer isso, vai ter aquele outro. Visão, clareza. Iluminação tem a ver com isso. Clareza de propósito, clareza de ação. E é isso que dá tanto poder, na verdade, né? A verdadeira vontade tem a ver com isso também. E, claro, eles voltam. O que significa voltar? Retomar a viagem. O céu da história é o reino de Lothlórien. Dessa história. E eles então voltam para a busca, se jogam no mundão. Aqui eles estão protegidos pelo poder dos elfos. Fora da floresta, volta
volta aquela perseguição, volta o medo, volta tudo, né? E é isso que eles fazem. Quando eles saem do reino, isso marca o retorno, né, nessa história. Então, deixa eu marcar aqui que esse é o terceiro limiar a ser atravessado. É o limiar que volta, né, onde você sai do mundo especial e volta para o mundo concreto. Mundo especial, mundo mágico. Eles estavam aqui no auge do mundo mágico, com os elfos, visões e tal, e agora eles têm que lidar com a dureza da matéria. De novo. Então, quais são os próximos decanatos? Os próximos 3 são decanatos de Capricórnio, né? Vão ser o 2, o 3 e o 4 de Ouros. O Capricórnio é um signo de terra. O primeiro decanato é Júpiter. Os decanatos de Júpiter representam expansão, né? Uma grande expansão, um grande avanço. E, de fato, o retorno ao mundo, para eles, é uma desgraça, né? Assim, é um fardo, porque eles estão saindo do céu. Mas para o mundo, é uma maravilha, porque eles voltaram com justamente essa consciência do que fazer para salvar o mundo. Opa, por isso que o nome dessa carta é O Senhor da Mudança Harmoniosa. Não uma mera mudança, é uma mudança na maré. É aqui que o dragão começa de fato a perder. Começa a acontecer a concretização da vitória. Ele perdeu ali em Escorpião, né? Quando a história transmutou de tragédia para comédia. Ali já estava definida a derrota do dragão. Mas aqui ela começa a acontecer. Então, no retorno ao mundo concreto, porque essa carta ela representa a aplicação do que você viu. Começar a aplicar. É uma dança entre os mundos. Você estava lá no céu e volta para a Terra. Fenomenologicamente, o que representa? Você estava lá na iluminação e você volta e está o seu corpo físico, do jeitinho que estava. Todos os seus vícios, todos os seus problemas ainda estão ali. Mas você volta sabendo o que fazer e agora você tem condições de consertar isso tudo, de consertar a sua mente e a sua vida, né? Retificar. Então, tem uma dança onde você sente o puxão para a sua vida anterior, mas você, ao mesmo tempo, não, pera, vai aprendendo a sustentar esse estado de visão e clareza, ao mesmo tempo em que mantém os pés no chão. Ou seja, você não está num êxtase místico, não, você está lavando louça, mas tentando manter, sustentar essa clareza de propósito. Então essa dança que está indicada aqui por essa lemniscata entre os dois mundos, né? O Sol e a Lua e tal. Entre o céu e a Terra. Ela voltou para a Terra, mas ela ainda está buscando o céu, buscando o infinito. Consciente, inconsciente. Enfim. Na história, o que acontece? Eles saindo da floresta, eles são perseguidos pelos Uruk-hai, que são uns orcs, né, com upgrade feitos pelo Saruman. São orcs que andam no escuro, eles correm muito, eles precisam descansar, enfim. São orcs turbinados. Então esse senso de perseguição tem muito a ver com esse caminho, porque é como se fosse o seu karma te perseguindo. Ou seja, você voltou do céu, mas a sua vida está te perseguindo. Eles ainda não te alcançaram, né? Mas você sente que eles estão próximos, que se você bobear, eles te pegam. E te trazem de volta, como falei, para os seus problemas, para os seus vícios, para a vida antiga. Que mais? Mas você voltou assertivo, você não voltou como antes. Né? Então é uma etapa de fluxo, adaptação, equilíbrio dinâmico entre os dois mundos. É isso aí. Tá? Aqui é o voo mágico em muitas histórias.
tapete mágico, alguma coisa assim, que você volta rapidamente para o mundo material. Né? É o Simba voltando lá para o reino dele. O que mais? Bom, desse decanato é isso daí. O próximo é um decanato de Marte. Certo? E o nome dele é o Senhor dos Trabalhos. Né? Tem aqui um trabalhador moldando uma pedra cúbica através do ofício dele. Certo? Tá, o que é aqui? A mente voltou para a matéria. E agora ela já tem consciência do grande trabalho pela frente. O que caracteriza essa etapa é isso. O longo e árduo trabalho que você vai ter para consertar a sua mente, a sua vida. Que antes você não tinha condições porque você estava sendo jogado para lá e para cá. Mas agora você tem. Então é o início dos trabalhos, certo? Mas ele tem muito mais a ver com planejamento e preparação. Lógico, a preparação também é trabalhosa, inclusive o grande trabalho é a preparação. A execução é mais um girar a alavanca, certo? Então os trabalhos aqui têm muito mais a ver com planejamento e preparação. É como você, tendo aprendido um ofício, você vai trabalhando e aprendendo, se tornando competente e ganhando autoridade no seu ofício. Então, um sapateiro que está ali 10, 20 anos fazendo sapato, ele está se tornando alguém conhecido, se tornando uma autoridade naquele ofício. Capricórnio, né? Responsabilidade, profissionalismo, tal. Só que qual que é o grande propósito do sapateiro, né? Ou de qualquer ofício? É a ideia da obra-prima. Claro que aqui a gente está falando da grande obra, do magnum opus, e a obra-prima é a sua vida. Então, guardadas as proporções, seria como a obra-prima de um artista, onde ele passa anos treinando, não é treinando, ele já está trabalhando, mas ele passa anos cultivando aquele ofício, ganhando autoridade e competência, até ele estar pronto para a obra-prima. Na história, tem uma cena também bem marcante, onde eles param e começam a falar do caminho que eles têm pela frente. Certo? O Frodo já está planejando também a separação, mas aqui o Gimli fala, temos pântanos terríveis, e depois picos pontiagudos, enfim, ele vai falando todas as coisas terríveis entre eles e Mordor, que é onde eles têm que derrotar o Sauron. Tá. E a próxima etapa é a culminação desse acréscimo de autoridade. Por quê? Isso te leva ao poder. Quando você vai se tornando, você vai galgando, digamos, posições, você vai chegando no topo da pirâmide. E você vai tendo cada vez mais poder. Certo? Então, o nome dessa carta é o Senhor do Poder. E olha a diferença. O 4 de paus, de ouros, não está trabalhando. Ele está sentado sobre um baú de tesouro com a chave na mão. Certo? Ele já alcançou. Né? Tá. Na história, o que acontece? O Frodo encontra o Boromir. O Boromir, né, finge que está ali amigável, ajudando, mas de repente ele começa a falar do anel, como ele ia salvar o mundo com o anel, e ele ataca o Frodo, tentando pegar o anel. Né? Tem uma espécie de transe assim, e ataca o Frodo. Então é o poder corruptivo do poder. É a influência corruptiva do poder, simbolizado pelo anel. Né? Lembra que o anel na história, ele é um anel mestre. Então o poder dos poderes. Ele controla os anões, os elfos, os humanos. Na verdade, só os humanos e só os humanos. Mas ainda assim, o anel é um símbolo de poder, símbolo de controle e poder.
E ele tem essa influência de tentação. O Boromir representa o humano, o aspecto do humano que cai nessa tentação, a fraqueza humana. E ele não consegue pegar o Frodo, porque o Frodo põe um anel e sai correndo, né? Consegue fugir. Só que isso tem consequências. O Frodo então tromba com o Aragorn. E como ele admira o Aragorn, ele até oferece o anel para o Aragorn também. E o Aragorn consegue o quê? Sem tocar no anel, ele fecha a mão do Frodo, rejeitando. Então ele passou no teste. O Aragorn representa o aspecto humano da força, da coragem, que vence a tentação do poder. Os dois estão presentes na comitiva, né? Boromir e o Aragorn. Então, o anel como esse símbolo de poder absoluto e, portanto, de corrupção absoluta também. Tá. Essa etapa é a tentação do poder. É o auge do poder material, não o poder espiritual. Isso foi no... Ó. Então, essa etapa aqui, ela espelha a ascensão espiritual, né, do 8. Só que aqui não é no mundo mágico, é no mundo material. Então tem um espelhamento do poder material. Como se fosse um reflexo daquilo no mundo material. Ascensão material, você chega no topo da pirâmide, no topo da hierarquia. Só que se eu estou no topo da hierarquia, eu tenho o poder de distorcer a hierarquia para me preservar nessa posição. Certo? Se eu sou o chefe da empresa, eu posso mudar as regras da empresa para que eu fique como chefe para sempre. Já que eu sou chefe. Então essa que é a ideia, né? Quando você está no topo da hierarquia, você tem o poder de distorcer a hierarquia. Então, é um lugar, é um ponto de autoridade, fama, renome, como carta, né? E é o momento de consumação do plano. Você se preparou na etapa anterior e aqui você bota ele em andamento. Que vai aparecer como o Frodo também se separando da comitiva, né? Que mais? Bom, o anel é carregado no pescoço pelo Frodo. Isso é muito importante. Porque o poder, ele não pode ser usado. Ele precisa ser carregado. Uma vez que você usou o poder, você já se corrompeu. Um exemplo, um juiz. Ele tem o poder de determinar o resultado de um processo. Por que ele não pode usar esse poder? Porque ele imediatamente se corrompe como juiz. Ou seja, ele tem o poder de distorcer as coisas a favor dele. Mas um juiz justo nunca vai usar isso. Qualquer posição que você tenha de proeminência vai te dar poder. De quê? Distorcer as coisas a seu favor. Para se manter justo, você tem que simplesmente seguir as regras, a imparcialidade, a justiça, que é o oposto de usar o poder. Enfim, a ideia é essa. O poder ele é carregado, porém não usado. Micro e macro escala. Um rei que governa para si mesmo, por exemplo, né, que governa para princípios próprios, é um rei que não é um rei, não é um verdadeiro rei. É um tirano. Né? Bom, da mesma forma como em Leão você adquiriu um poder pessoal e precisou imediatamente sacrificar esse poder em prol da tribo, aqui você adquiriu um poder material e você precisa imediatamente sacrificar em prol da tribo também. Quer dizer, em Virgem não foi em prol da tribo, mas foi a serviço de um propósito maior. Aqui é em prol da tribo. Em Capricórnio você alcançou, né, na sua profissão, o que quer que seja, você alcançou a maestria, alcançou a autoridade, renome. E em Aquário começa o quê? A contribuição para a sociedade, ou o pagamento da dívida. Se a gente olhar bem, lembrar o que aconteceu em Leão, ó,
O que aconteceu em Leão? Você recebeu presentes da tribo. Lembra que foi um momento de reunião de presentes, de concentração de poder no herói? Aqui é o contrário. Aqui é o momento em que você paga essa dívida. Todos nós estamos em dívida com a sociedade, né? Fomos criados, recebemos dádivas e tal. Então aqui é o momento de retribuir. E começa com o 5 de espadas. O nome dessa carta é o Senhor da Derrota. É uma carta Vênus, Mercúrio e Lua, é isso mesmo. Não parece Vênus, né? Mas de Aquário. São duas ondinhas. Essa etapa é a grande batalha entre os exércitos da luz e da escuridão e tal. Então quem é derrotado aqui, na verdade, é o ego. Tá? E a grande questão é que essa carta é positiva ou não? Depende. Se você se identificar com o ego, você está perdendo. Se você se identificar com o... Com quem você se identifica, né? Esse é um design que eu não... Acho que está até oposto nesse tarô. Porque é o tirano que é derrotado nessa etapa e não o herói, né? Você pode pensar até que o ego do herói é derrotado, mas enfim, de um jeito ou de outro, é a derrota do inimigo. Então tem o confronto do passado, a vitória suada com a união dos povos livres, porque não é o herói que vence essa batalha sozinho, como em outras etapas ali. Quando ele lutou com o dragão, foi uma vitória pessoal. Aqui não é uma vitória pessoal, é uma vitória coletiva. Tanto que é sempre uma grande batalha. Não é o Simba com o Scar, não. Então os leões com as hienas. Envolve a tribo, certo? Então é a batalha coletiva e não individual, certo? Um novo sacrifício e uma nova morte, barra ressurreição. Tanto que a etapa de Aquário, né, o Campbell chama ela de ressurreição. O herói retorna e retorna salvando a tribo. Como Simba aqui, né? Retorna, a ressurreição do Simba. Enfim, representa o retorno à tribo também. E na história, quem que é o sacrificado aqui? Quem que é o derrotado? É o Boromir. É a fraqueza. É o aspecto negativo do humano. O aspecto suscetível à tentação do poder. Claro que no final ele se redime e ele protege, né? Ele protege os hobbits e acaba se sacrificando ali, lutando contra vários orcs para proteger os hobbits. Por mais que ele tenha tentado anteriormente atacar o Frodo. Certo? Então 5 de espadas. Não sei se a gente consegue terminar hoje, mas vamos tentar. A próxima carta é o 6 de espadas. É um decanato mercurial. Certo? Então se a gente olhar aqui, parece uma donzela entregando a cabeça numa bandeja de prata. São 6 espadas. Geralmente decapitação é a decapitação do ego. Né? Você tira a cabeça humana, digamos, e põe uma cabeça divina. A cabeça do elefante, né? na história de Ganesha, ou uma cabeça... Enfim. Mais um símbolo aqui, como o Lutz, se não me engano, o nome é o chefe dos orcs, decapitado pelo Aragorn. Então você tem a vitória do Aragorn e a derrota do Boromir. Certo? Aqui está associado também a queda da torre. A cabeça da torre. Lembra que no tarô tem um raio que derruba a cabeça da torre? É a mesma coisa. Em certo sentido, a gente é uma torre também.
Então decapitar ou perder a cabeça e a decapitação está associada à destruição da cabeça da hierarquia, né? No caso o tirano. O tirano isolado no alto da torre, o mago negro isolado no alto da torre. Porque o isolamento no alto da torre é um lugar de psicopatia. O psicopata ele se sente isolado, hostil, isolado no mundo hostil. O alto da torre é um grande símbolo para esse isolamento, né? Então, no terceiro filme você tem a queda de Barad-dûr, a torre do Sauron. No primeiro você tem a decapitação do Lurtz, mas os símbolos eles são análogos, né? Enfim, a dívida é paga, a cabeça é cortada, o tirano é destronado, o reino é salvo e o elixir é compartilhado. Então lembra que aquário tem a ver com o aguadeiro, aquele que traz a água e distribui para o povo. Na verdade, essa água é o elixir. O elixir foi resgatado em Sagitário e aqui ele é finalmente compartilhado, certo? A cabeça é essa tendência à concentração que impediria o elixir de ser distribuído, certo? Bom, por que é o sucesso merecido e não só sucesso? Porque ele não vem de graça. Ele vem com justamente, vem com esse abrir mão. É uma distribuição, não uma concentração de poder. Certo? O que mais? Ah, sim, uma coisa importante. O reino é salvo, mas não para o herói. Tá, isso vai ser importante na próxima etapa. E aí a gente vai para o 7 de espadas, né? Que é um decanato lunar. Também um descanso. Temporário, claro. O nome dessa carta é Senhor da Futilidade, ou Senhor do Esforço Instável. Esforço instável é um esforço, né, que não vai perdurar. O que ele representa? Eu acabei de falar que o reino foi salvo, mas não para o herói. Porque o herói ele saiu da tribo, buscando salvar a tribo, só que ele passou por tanta coisa, e ele morreu, na verdade, né? Lá em Escorpião, na Ordalha. Então ele não é mais o mesmo. E ele volta para a tribo e ele não é mais o mesmo. A tribo trata ele como se fosse o antigo, mas ele é outra coisa. Então tem essa desconexão com a tribo, essa sensação de não pertencimento. Mas, bom, e esse não pertencimento aparece na história justamente como Frodo se separando da comitiva. O Pippin e o Merry vê o Frodo e fala: vem cá, vem se esconder aqui. E o Frodo fala: não vou. E eles entendem que o Frodo vai seguir sozinho para Mordor. Qual que é a ideia? Sozinho eles têm mais chances. Sozinhos eles têm mais chances de não serem pegos. E eles não podem submeter os outros membros à tentação do anel também. Ou seja, ele está salvando os outros membros, não apenas o mundo. Está salvando a tribo. Então, o aspecto lunar é a hesitação antes do passo final aqui. Essa hesitação antes de desapegar-se, largar a tribo, né? Então, na história, é essa separação da comitiva e também o momento da redenção do Boromir, onde ele encontra o Aragorn e ele jura lealdade ao Aragorn. Fala: não, você é meu capitão. Antes ele falava assim: Gondor não tem reis, porque ele é filho do regente. E aqui ele jura lealdade ao rei. Ou seja, ele reconhece o Aragorn como o legítimo herdeiro. Então, Boromir se integrou. A fraqueza humana, o aspecto sombrio da humanidade, foi integrado. Jurou lealdade ao aspecto superior. O aspecto inferior jurou lealdade ao aspecto superior. Isso aparece em outras lendas também, como o do Salomão, que evocou os 72 demônios e obrigou os demônios a jurarem lealdade a ele, um por um.
obrigando-os a servir a humanidade. Enfim, essa metáfora do inferior que jura lealdade ao superior e assim ele se redime e se reintegra. Né? Que mais? Bom, dessa etapa é isso. A carta em si, ela representa, quando ela sai, né, na leitura, uma espécie de mentira, a tentativa de sustentar uma mentira, ou uma situação insustentável. Por isso a futilidade. Seria a ideia de tentar permanecer num lugar que você não pertence. Essa é a mentira, uma mentira que você conta para si mesmo. E assim como a mentira tem perna curta e ela acaba se desfazendo, sendo descoberta, digamos, né, não é possível permanecer nessa situação. E a gente passa para a próxima etapa. Aqui, ó. A gente já está indo para peixes. Então é o 8. Não, é um decanato saturnino, porque é um chamado ao dever. Né? E é o 8 de copas, porque peixes é um signo de água. Então tá aqui, né, um idoso, Saturno, deixando taças para trás, deixando, né, isso aqui para trás. Tem a ver então com essa ideia de desapego, porque o abandono não é necessariamente negativo. O abandono é o deixar para trás. O nome dessa carta na Golden Dawn especificamente é Sucesso Abandonado. É algo que poderia ter dado certo, mas você deixou para trás por um chamado maior. Né? Então o Frodo ama o Aragorn, né? Ele tinha essa relação dentro da sociedade do Anel, mas ele deixou tudo isso para trás para salvar o mundo. Então, o chamado ao dever, aparece ele pegando aqui o barquinho, inclusive as águas do rio, né? Está associado ao signo de peixes também. E ele estava largando, né? Mudou e não pertence mais ao mundo, então é o desapego do mundo, da tribo, o desencaixe, o afastamento, abandona tudo em busca do Castelo do Grau. Como Parsifal, que ele tinha esquecido de buscar o Grau, mas de repente ele lembra e vai atrás do Grau. Né? Então, ao mesmo tempo em que o Frodo está buscando cruzar o rio com o barquinho, o Boromir é sepultado. Então, essa ideia do desapego também, deixar para trás. O esquecimento do passado também tem a ver com isso. O signo de peixes é o esquecimento. Tem a ver com o esquecimento. É aquele esquecimento assim de que você já superou a coisa tão bem que você nem lembra mais dela. Está tão em paz que você não lembra mais. O desapego tem a ver com isso. E aí, o Boromir é entregue para as cataratas do rio Anduin e some. Dissolve-se. Então, se vocês lembram também, aqui essa etapa da restauração nas histórias. A restituição do reino, né? Da ordem do reino. Claro que a história do Senhor dos Anéis não acaba aqui. Esse é o primeiro terço da trilogia. Mas, numa escala menor, acontece isso aqui também. Então, o Boromir, entregue às cataratas, redimido, representa uma espécie de restauração da ordem na sociedade, do Anel. Ele era o elemento de corrupção ali dentro. O que mais? Bom, e daí a gente vou mudar a cor aqui para dar um contraste. A gente vai para o 9 de copas, que é um decanato jupiteriano do signo de peixes. Né? O nome dessa carta é Felicidade. Ela representa a ideia de desejos realizados, né? Aquilo que você queria dar certo e tal. Bom, o Frodo, ele tenta ir embora, mas o Sam não deixa ele ir embora sozinho e mergulha, quase morre. Né? Frodo consegue salvar e acabam indo os dois se juntando. O salvamento
da amizade. Então Frodo também deixa para trás o próprio ideia inicial dele em prol da amizade. E o Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles também se juntam pela amizade para salvar o Merry e o Pippin. Eu esqueci de falar, mas o Merry e o Pippin, aqui, eles se sacrificam também. Eles atraem a atenção dos orcs para que o Frodo pudesse fugir. E nisso eles são capturados pelos orcs, né? Enfim. E aqui os três falam, não, a gente... Ok, o Frodo vai seguir sozinho. Mas a gente ainda está ligado à sociedade do Anel e a gente vai salvar o Merry e o Pippin. O que mais? Aqui, o herói ele se torna, não é bem um mentor, é um mestre, né? Um mentor. O mestre dos mestres, um grão-mestre, um Sadguru. Sadguru quer dizer, né, o Satguru, na verdade, quer dizer o mestre dos mestres. Porque aqui, lembra da simetria com o outro, né? Assim como os gêmeos, quem está em gêmeos vai ter um encontro com o mentor, que está em Sagitário, quem está em Virgem vai ter um encontro com o mentor que está em Peixes. Só que é um outro papel. O mentor de Sagitário, ele vai ter esse papel de desconstrução, enquanto que o mentor de Peixes vai ter um papel de conduzi-lo pela travessia da Porta da Lua, conduzi-lo para o despertar. E de certa forma, um precisa do outro. Porque nessa etapa, o mestre ele também precisa de alguém para, né, seguir o caminho, digamos. E esse aspecto é muito bem representado pelo Lao Tse, a história do Lao Tse. Tem várias versões e tal, mas basicamente Lao Tse estava montado no boi e indo embora do reino, embora da China. E aí o grande mestre, Lao Tse, e o guarda da fronteira para e reconhece, você é o grande mestre, né, taoísta, o Lao Tse. Você tem histórias que diz que o guarda não deixa passar e obriga, e tem outras que diz que ele convence. De um jeito ou de outro, a ideia é que o Lao Tse ele não pode deixar o reino definitivamente sem deixar um legado. Então o que ele faz? Ele escreve a essência dos conhecimentos dele, dos ensinamentos dele, na forma do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. E deixa isso como um legado para o reino, um legado da sabedoria dele. Aqui é o final da história, né? Já está acabando. Então, é um ato final de generosidade. E aí agora que a gente entende, isso que conecta com a história. Conecta. Então esse ato final de generosidade, seja do Lao Tse deixando o Tao Te Ching para o reino, seja da Sociedade do Anel, o Frodo salvando o Sam, ou os três indo atrás do... Porque eles não têm mais, assim, o compromisso deles de entregar o anel já era. O Frodo está seguindo sozinho. Então agora o compromisso é com a amizade. É um ato de generosidade ir atrás do Merry e o Pippin. Tá. Representa um isolamento, um recolhimento nas montanhas, nas terras ermas. Porque essa expansão, a expansão de Peixes, não é uma expansão para fora como Sagitário, é uma expansão para dentro, para o espiritual, para o interior. Né? E está associado à ideia de êxtase interior. Júpiter está associado a êxtase. Né? E aí a gente passa para a próxima. Talvez a gente passe uns 5 minutinhos do horário, mas achei que poderia ser mais. Para o 10, a última carta. 10 de copas, que é um decanato marcial. Então lembra que começa com Marte e termina com Marte. O nascimento e a morte são regidos por Marte. Então o nascimento é violento e a morte é violenta também. A gente nasce com dor e morre com dor.
Essa é a porta para o mundo. É, bom, o 10 de copas aparece como aqui uma mulher grávida, certo? E a mulher grávida por quê? Porque a última carta é aquela que vem antes da primeira, é a gestação. De fato, na astrologia, a 12ª casa está associada à vida intrauterina, né? Ou seja, você antes de nascer. Por mais que a história esteja acabando, essa história que está acabando é, na verdade, a gestação da próxima história. Por isso a mulher grávida como um símbolo da última carta. Claro que aqui tem essa ideia do karma, né? No sentido de aquilo que não foi queimado, não for queimado aqui, vai ser reinserido no ciclo como karma. Vai ser a semente do próximo ciclo. Se tudo for queimado aqui, você atravessa e vai embora, dissolve no infinito. Se não, você reinsere aquelas sementes como karma. Por isso que o nome dessa carta é saciedade, porque ao fim você está saciado da história. Então você está pronto para o encerramento da história. Num certo sentido, essa saciedade acontece numa microescala, na Sociedade do Anel, que é o primeiro filme da trilogia. A história continua, mas a história global continua, mas esse terço acaba aqui. Num certo sentido, é como a história começou, o Sam e o Frodo. Eles estão sozinhos de novo. Eles começaram a história sozinhos, lembram? No chamado Aventura? Saindo, indo atrás lá da estalagem do pônei saltitante. E novamente eles estão sozinhos. Então é como se fosse também o começo de uma nova aventura deles. O que mais? Pensando na trilogia como um todo, claro que o fim da história acaba com o condado. Né? O retorno dos hobbits ao condado. É ali que ela começou. Para o Frodo e para todos aqueles que carregaram o anel, tem a recompensa da dissolução final, ou seja, a travessia do grande oceano no ocidente para as terras imortais. É como se o fardo de ter carregado o poder do anel fosse uma ferida grande demais para ser curada na Terra. Então eles precisam ir para as terras imortais para conseguir curar permanentemente aquela ferida. E aí você tem, né, aquela cena final do barco sumindo no horizonte, né? E o sol também se pondo. Enfim, tem todo o simbolismo aqui do encerramento. Tá. Marte porque é a última batalha, a batalha contra si mesmo agora. O herói nasceu de Marte, aqui, né? O herói nasceu aqui. E agora ele é o próprio herói é o inimigo a ser vencido. Então a última batalha é contra si mesmo, para a dissolução final. Então é morte do mestre, dissolução, esquecimento. O herói deixa de ser herói e vira um fazendeiro, vira qualquer outra coisa. Né? Mas ele não é mais necessário. É a saciedade da aventura, a saciedade da história. E, portanto, o retorno à normalidade. Aqui é a travessia final, onde você se liberta até da história. Né? Bom, como eu falei, coisas não resolvidas são reinseridas como karma, semente de novas aventuras. É isso aí. Assim encerramos as 10 cartas, as 36, na verdade, né, cartas dos arcanos menores numerados. E a gente vai para a normalidade de novo. É aqui que as histórias encerram com viveram felizes para sempre. Porque você sai do tempo. É o contraponto ao Era uma Vez, num reino muito distante. Assim como isso aqui é atemporal, você sai do tempo da história, aqui é atemporal também. Você volta para a eternidade. Só que agora com o reino restaurado. E um grande símbolo, um dos grandes símbolos para o reino restaurado é o conceito de Jerusalém Celestial. Tem lá no Apocalipse,
que a segunda vinda de Cristo iria trazer o estabelecimento de Jerusalém Celestial, que é a cidade perfeita, governada pelo próprio Cordeiro, pelo próprio Cristo. A cidade é um grande símbolo para a mente, como os múltiplos habitantes da mente, formando a estrutura não de uma casa, mas de uma cidade. E aqui é uma cidade tão harmoniosa, por quê? Porque ela é governada pelo próprio Cristo. Uma coisa interessante é que a cidade morada de Touro era uma espécie de imitação. Touro tem essa característica mitológica de todos os signos, né? Touro é o mais mitológico. Então, até esse cultivo da beleza, essa conexão com as coisas boas e sagradas e belas, tem a ver com essa tentativa de imitar o transcendente também. Aqui. Então, aqui não é mais a cidade, a imitação da cidade perfeita, da cidade celestial. É a própria cidade celestial, onde a alma vai se tornar um habitante pela eternidade. Enfim, esse é o simbolismo, né? E aqui a ideia do casamento, ou seja, o retorno ao Castelo do Grau, o casamento, a união final, onde a dualidade se encerra. A dualidade foi iniciada ali na queda para o nascimento e aqui ela é finalmente transcendida, que é o casamento do príncipe e da princesa. É a união do príncipe e da princesa, não o casamento. A fusão do príncipe e da princesa. Então tem uma frasezinha que eu gosto de contar nessa etapa do curso, que é: há apenas uma única história no mundo, contada de novo e de novo desde a aurora do tempo, mas nunca da mesma forma. A cada vez que ela é contada, uma nova faceta, até então desconhecida, é revelada. A cada dia, a cada ano, a cada vida, cada conto, cada mito, sempre há uma chance de redenção e recomeço, de sacrificar o passado na fornalha do sol, pois todas essas histórias dizem uma e a mesma coisa. E não importa onde nem como, só importa que se ouça aquilo que o universo inteiro clama o tempo todo de todas as direções. Lembre-se de quem você é. É como se todas as histórias, no fundo, tivessem apontando para isso. Lembre-se de quem você é. Enquanto a gente não lembrar, a gente vai estar chacoalhando, sendo arrastado pelo mundo. E a ideia é que o príncipe, que é quem entende a história, é o enviado do rei. Só que quando ele chega no mundo, ele esquece disso. Tá? É isso. O príncipe, né, que é nosso espírito, precisa lembrar que é o enviado do rei. É isso.